E aí, empreendedor? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Guia Cash. Meu nome é Fabrício, eu sou administrador de empresas e especialista em licitação. E nesse programa, nesse podcast, na verdade, a gente ensina micro e pequeno empresários a terem uma margem de lucro superior a 25% em um mercado bilionário, mesmo começando do zero e o melhor, em 30 dias. Eu tô aqui hoje junto com a Luana Lara, que ela vai ser a host aqui desse programa nosso do Guia Cash. E a gente vai fazer algumas perguntas sobre um tema muito bacana pra gente, que é o seguinte, que é assim que se faz para vender para um cliente que realmente compra de você. Vamos lá, Luana, começar? Vamos lá, olá, o empreendedor. Eu sou Luana Lara, sou também administradora de empresas e muitas dúvidas que o pessoal tem, principalmente quando está iniciando ali, abrindo sua empresa, é o que fazer para angariar clientes, né? Que é uma das fases mais difíceis que algumas empresas enfrentam. Então, Fabrício, o que que as empresas elas podem fazer para conquistar um cliente assim, de forma mais rápida, mais ágil? Não, sim, com certeza. Muitas empresas, assim, principalmente nos ramos mais tradicionais, elas adotam justamente alguns pontos tradicionais no mercado, né, que a gente pode verificar, que às vezes são patrocinando eventos, né? A gente vê muitas empresas assim que patrocinam às vezes festas, feiras, até circos também, isso também acontece. E também às vezes elas fazem algumas promoções e ofertas que às vezes são até agressivas dentro do mercado onde às vezes ela diminui bastante a sua margem de lucro para poder, assim, conseguir captar aquele cliente, né? Principalmente se for um negócio um pouco mais local e tudo mais. Por exemplo, eu tenho um exemplo até de um aluno meu, que ele é da área de agropecuária, e ele chegou a enfrentar um pouco essas concorrências locais, né? Quando você trabalha ali num nicho mais local. E hoje também as pessoas têm utilizado muito a parte da publicidade paga, né? Claro que tradicionalmente a gente já vê ali questão de outdoors e tudo mais, mas hoje o pessoal tem migrado um pouco mais para essa área, um pouco como se fosse do digital, né? Fazendo essa mídia paga, através de Facebook, Instagram, Google, né? YouTube. Está sendo muito mais visto no mercado essas estratégias de captação de cliente. Entendi. Você mencionou aí essa questão de captar, né, clientes, mas qual que é a diferença entre captar clientes que compram e vender para o cliente, né, no caso, o governo? Então, o método que justamente a gente ensina aqui que a gente ensina no guia da licitação é justamente você ter a visão do governo como seu cliente. A gente deixar só de olhar o governo como se fosse um atrapalhador, né, das nossas vidas, assim, entre aspas, e justamente ver ele como um cliente também. Porque o governo, perdão, ele tem as suas necessidades, né, também. Todo órgão público, para ele funcionar, ele tem uma máquina pública gigantesca em que precisa ter esse funcionamento. Então, quem garante esse funcionamento para eles são justamente as empresas, né? E tem muita gente que às vezes acha que o pequeno empresário ele não consegue ter uma vitória dentro da administração pública, mas estão muito enganados. A gente vai ver um pouquinho disso aqui hoje, tá? Entendi. É porque um grande problema que os empresários enfrentam é justamente aquela dúvida que fica, né? Ah, mas se eu não conseguir ter clientes para poder consumir o meu produto ou o meu serviço, né? Então, essa é uma grande dúvida que surge, principalmente para quem está ali iniciando. Mas você estava falando aí em vender, né, para o governo. Quais são as principais vantagens em vender para o governo? Não, com certeza. E assim, é um ponto interessante que você tocou antes, né? Em ter falado assim que às vezes as empresas, elas pensam, o empresário ele pensa muito nisso, né? Se eu não conseguir clientes, É. que é justamente um problema que a gente vê nesse método tradicional, né? Apesar de tudo bem, eu estou gastando muito dinheiro com tráfego pago ali, tentando aquecer, meio que aquecer, né? Um potencial cliente, mas não é uma certeza de compra. Às vezes aquele investimento que você está fazendo no tráfego pago, ele não converte.
né, na Uhum. compra. Então é um gasto que às vezes você está vendo que você está fazendo e não tem o retorno esperado. Já no governo é diferente. Você não tem para iniciar como vantagem que a gente já pode colocar. Você não precisa investir para o governo comprar de você, né? O governo, na verdade, ele sim apresenta a necessidade dele e ele só está aguardando uma proposta sua. Fora que, assim, o governo, ele garante o pagamento, já é uma coisa, assim, muito boa, porque a possibilidade de ele te dar calote é próxima de zero, Uhum. tá bom? Já é isso, para alguns tipos de cliente, a gente sabe que, por exemplo, muita gente que trabalha, às vezes, depende, assim, de um boleto, alguma coisa, às vezes tem alguma certa dificuldade nisso do cliente não pagar ali os boletos deles, né, e tudo mais. Então, assim, a gente tem diversas vantagens dentro da parte ali de licitação de vendas ao governo. Entendi. Você enumerou aí algumas, vantagens, eu tenho certeza que existem outras, né, por trás. Mas dentre dessas vantagens, assim, que a gente encontra, existe e estratégias, né, claro, existe Uhum. algum momento, assim, que é o melhor para poder vender para o governo? Existe uma época melhor em que as vendas são maiores, algo do tipo? Uma época boa, assim, ela depende muito, ela varia muito de ano para ano. Às vezes, em ano de eleição, é um pouco difícil ter, né? Porque É, tem um nome, agora eu esqueci o nome, que eles se dão para essa época do ano, onde tem eleições. Então, assim, são proibidos até de terem contratações nesse período. Então, às vezes dificulta um pouco. Mas a questão, assim, de sazonalidade de licitação, às vezes elas são um pouco menores no início de ano, e a tendência é quando o ano for passando no final, assim, é uma enxurrada que acaba acontecendo, né? Mas sempre tem oportunidades. No ano, a gente sempre, quando existe um portal, né? Todas as oportunidades de licitação, elas estão dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP. Então, todas essas oportunidades aparecem ali. Então, todo ano a gente Uhum, consegue verificar ali. É bem fácil acessar o portal. Dentro do meu YouTube já tem um vídeo até explicando como a gente faz esse passo a passo. Quem quiser pode dar uma conferida lá. Vai ser muito bacana e poderá sanar muitas dúvidas de vocês também. uhum. É normal a gente perceber ali durante o decorrer do ano que quando vai chegando ali mais próxima, por exemplo, início do ano, é como se os órgãos freassem um pouco, colocasse o pé um pouco no freio, mas quando chegasse no final do ano, o número de licitações, de processos licitatórios, são maiores? Assim, normalmente eles tendem a ser, né, um pouco grandes, justamente para o governo tentar, às vezes, vou usar aqui um termo um pouco que não é tão comum, mas às vezes para queimar ali um pouco a gordura que eles têm, né, de crédito, então eles Uhum, acabam tendo mais processo licitatório nesse final de ano, mas o pessoal às vezes, pô, tem gente que fica preocupada assim, início de ano não tem muita licitação para participar, mas eu já falo para vocês que, poxa, tem um exemplo muito bom dentro disso, que é o Igor, que é um aluno meu, que ele é justamente esse do ramo de agropecuária, que ele venceu uma licitação em menos de 30 dias, né? E isso foi no início do ano, né? Foi ali muito entre bom. fevereiro e março, que é justamente uma época onde o pessoal tem essa noção de que achar que realmente não tem tantas licitações acontecendo. Então, assim, não é 100% verdade isso. Tem licitações sim acontecendo, tem oportunidades nesse início de ano. Então, assim, as Uhum, pessoas não precisam se preocupar com isso, com essa questão da sazonalidade na área de licitação. entendi. Essa questão de final do ano é bom, assim, que a gente já está chegando próximo ao final do ano também, né. Então eu acredito que muitos órgãos que andaram se preparando
para esse final de ano já estão aí dando início a essa fase final, né, em que ocorrem muitos processos licitatórios que a gente sabe que é para realmente utilizar aquele crédito que de repente estava reservado para algum direcionado para algo e agora eles vão poder concretizar, né. Não, com certeza. E é. E vem cá, existe algum passo a passo que você pode passar para gente, ensinando como vender para o governo? Quais os primeiros passos que quem está começando agora pode dar, né? Claro, posso sim. Tanto é que é baseado justamente na metodologia que a gente tem aqui, né? Em que, assim, ela é uma estratégia muito simples que a gente criou, que ela é baseada, que eu chamo ela de P3O, que é justamente o seguinte: planejamento, organização, operação e otimização do seu processo. Então, Uhum, essa metodologia, ela justamente tem o intuito de poder a empresa aumentar a sua margem de lucro por meio do mercado de vendas ao governo, que é uma coisa que muita empresa ainda tem esse receio de participar. Às vezes tem muita gente que não conhece desse mercado, acaba apoiando só no mercado tradicional, tentando conquistar aquele cliente, às vezes aquele lead, né, como a gente diz aí dentro do mercado digital. E essa metodologia, eu acho que ela é muito boa, porque ela pode ser usada tanto para aquele empresário que é o solo, né, que a gente costuma falar que é a equipe, né, uhum, quanto o empresário exatamente. que ele tem ali um funcionário, às vezes, que ele pode também, como se fosse delegar isso para aquele funcionário, para ele poder operar uma sessão pública. Então, a nossa metodologia ela é bem ampla nesse sentido. Ela consegue amparar tanto aquele microempresário, aquele pequeno empresário, que ele é solo, né, que ele é sozinho na empresa dele, quanto aquele que já tem uma equipe mais formada e pode delegar essa tarefa para ele também. Certo. Eu sei que esse processo licitatório, ele pode ir desde a micro, pequena empresa que está iniciando os seus processos agora, entrando nesse mercado agora, como empresas que já participam, já têm alguma experiência, né, nesse mercado. Quais os erros, assim, que você poderia mencionar, os erros que mais ocorrem dessas empresas quando participam de um processo licitatório? Não, com certeza, assim, muita gente pensa ainda que o mercado de licitação ele é só para peixe grande, né? Ou às vezes Uhum, que é um mercado que já tem carta marcada. Só que essa não é a realidade. Tanto é que existem um estudo do Sebrae já que diz ali que, se eu não me engano, 30% até 2020, se eu não me engano, até metade do ano de 2023, é, as pequenas empresas foram responsáveis por 17 bilhões ali de contratos firmados com a administração pública. Então, assim, é uhum, uma inverdade dizer que é um mercado só para grande e só para carta marcada, né? Exatamente. Você já tem uma empresa ali pronta para vencer, mas isso é uma mentira do mercado, né? Então, assim, para onde as pessoas mais erram dentro desse mercado, às vezes acaba sendo em não se preparar, né? Não ter um planejamento ali, não sabe, não se preparar realmente para o processo. Às vezes é um pouco complexo ali a parte de licitação, eu entendo isso. Eu sei que, tipo, às vezes é um pouco difícil a gente ter que analisar um edital. Poxa, quais são os pontos principais que eu tenho que analisar no edital? Poxa, qual é o documento que eu preciso? Caramba, às vezes um edital ali pede um atestado de capacidade técnica, às vezes a gente nem sabe o que que é isso, às vezes nem sabe uhum. como pedir e tudo mais. Então, assim, eu sei que é um pouco complexo, mas a primeira parte é justamente o planejamento. Por isso que a minha metodologia, né, a P3O, ela é justamente baseada na parte do planejamento e depois a organização, né, que é primordial. Não, já vou até colocar um ponto aqui. Muita gente acha que toda licitação é igual. Todo edital ele vai ser igual, vai pedir as mesmas coisas, daí também é uma inverdade. Todo edital ele é muito específico para algumas áreas, entendeu? Então, assim,
você ter organização e saber o que que precisa para cada ponto daquele do edital, você tipo você conseguir organizar, o que que eu vou colocar ali na parte de documentação da proposta, o que que eu vou colocar na parte de habilitação, poxa, separar aqui os atestados de capacidade técnica, você ter essa organização e depois a parte de operação, né? Você saber ali ter um preço competitivo dentro do mercado, né? Você ter um fornecedor também bom que consiga atender tanto a especificação técnica do órgão, quanto também a sua, né? Tanto a parte ali de preço, né? Você conseguir ter uma boa margem para participar de licitação e depois a otimização, que é justamente aqui a parte de você otimizar esse processo e escalar, vendendo para muito mais órgãos. Então tá certo, Fabrício. Eu acho que todas as dúvidas aqui no que nós recebemos com relação a esse assunto foram sanadas, ficou bem claro. Eu acho que é um passo muito importante assim para quem está iniciando nesse mercado, né? Tirar essas dúvidas mesmo de como que se faz para vender para o mercado, que muita gente imagina ser um bicho de sete cabeças, né? É muito É, complicado. Imagina que para poder você participar de um processo licitatório ou operar um processo, você tem que ser formado, ter uma graduação, ou principalmente ser formado em direito, para poder entender tudo aquilo que está previsto no edital, questão de documentação, questão de regras, que muitas vezes são específicas, mas que o edital a gente sabe que é o guia realmente o que vai reger todo esse processo licitatório, né? Agradeço aí pela presença e vamos partir agora para o próximo, na próxima semana. não, com certeza. Eu queria já fazer um convite para todo mundo aí. Se tiver curtido, poxa, não deixa de curtir aí também na nossa página do YouTube. Esse vídeo ele vai ficar gravado tanto no YouTube quanto no Spotify, né? E não se esqueça, não deixem de perder o nosso próximo episódio aqui do Guia Cash. É isso, pessoal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais. É isso. Grande abraço.